Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Professora Daiane aqui com vocês na página 31, esta daqui já, do livro de atividades, tá? Esta videoaula, ela está sendo enviada para vocês sobre o nosso sábado letivo. Vocês sabem que no nosso calendário nós temos alguns sábados para poder cumprir, para fechar a nossa carga horária, né? Nosso calendário anual de aulas. E esta aula, então, ela está sendo referente ao sábado do dia 19 de setembro, do dia 19/9, sábado passado, tá? Então, vejam aí no livro de atividades de vocês, né? Eu vou passar algumas respostas aqui, alguns exercícios anteriores ainda quanto à medida de comprimento da circunferência, que estão na página 30, né? E aí, alguns exercícios aí do livro de atividades da página 31, tá? Então, vejam só. Vou voltar aqui. Abrindo ainda. Nós já tínhamos feito até a questão número 7, tá? Essa aqui da roda gigante eu já tinha passado para vocês. A questão número 8 é esta daqui. Inclusive, uma questão que até caiu na prova, né? Ela é bem simples, porque ela mostra um diâmetro, né? De uma circunferência aqui, está mostrando a circunferência, o comprimento dela com 15,17 centímetros, tá? E aí pede assim, qual é a medida do raio? Dizendo que você tem aqui o comprimento da circunferência. Então, é só fazer a determinação. Como o comprimento sobre o diâmetro é igual a π, né? Ou π é igual a comprimento sobre diâmetro, é só a gente colocar na formulazinha, tá? Ficamos ali com 15,7, que é o comprimento, dividido por 3,14, que é o diâmetro. E aí nós teremos o diâmetro, que é 5. Como o meu exercício estava perguntando sobre o raio, então é só dividir esse 5 por 2, né? Onde nós teremos aí 2,5. Lembrar sempre que o raio é a metade do diâmetro, né? Ou que o diâmetro é o dobro do raio. Aí você consegue chegar nesse raciocínio rapidinho, tá? E a questão número 9, ela traz aqui para nós uma pista de ciclismo, né? Que ela tem duas semicircunferências, assim, digamos, né? Nas suas, onde se faz aí a volta do circuito, né? Duas partes onde você tem uma área reta, um espaço em linha reta, e dois espaços onde você tem uma semicircunferência, metade de uma circunferência, tá? Então, ele deu algumas informações e pediu aí qual é a distância percorrida por uma pessoa que deu uma volta completa nessa pista. Então, vejam ali a resolução, aqui embaixo, aqui, né? A pista, ela é formada, então, por duas semicircunferências, cada uma tem 50 metros de diâmetro. Estão vendo que está marcado ali, ó, 50 metros de diâmetro. E juntas, elas formam uma circunferência. Se nós esquecermos a parte central ali da pista, né? Contarmos só as duas partes onde são mais semicírculos. Juntando as duas, elas têm uma circunferência, certo? E além disso, nós temos dois segmentos de reta com 120 metros. Então, nós temos 120 mais 120, duas vezes 120, né? Mais o percurso das duas semicircunferências. Então, é só fazer ali a formulazinha primeiro para encontrar o comprimento, o espaço, digamos assim, que ela percorre nesses semicírculos, tá? Com a nossa fórmula do π igual a comprimento vezes dividido por diâmetro, né? Então, 3,14 igual a comprimento dividido por diâmetro. Chegamos aí a 157 metros, que seria a parte das duas semicircunferências, tá? E aí, somamos com 2 vezes 120, que é aqueles dois espaços ali que eles se percorrem, aqueles dois segmentos de reta. Então, 397 metros para dar uma volta completa, certo? Então, para calcular qualquer ambiente, qualquer pista que tenha esse formato, onde se tenha semicírculos,
é só lembrar que você pode utilizar o diâmetro, né, o π, e unir essas duas como se fosse uma circunferência só. Então, significa, no caso de 157, significa que ela percorre aqui 78 metros, quase 80 metros, basicamente, né, em cada uma das semicircunferências, em cada um dos lados aí desta pista, tá? Então, isso finaliza ali a parte aí de comprimento da circunferência, né? E aí, na página seguinte, tem a letra B, aqui, ó, que está dizendo assim, se a pessoa der 15 voltas completas, quantos metros ela terá, ela deve percorrer? É só multiplicar o 397 por 15, né? Então, ela percorreria aí 5.955 metros, quase 6 quilômetros, uma pessoa que percorra essa pista por 15 voltas, tá? E aí, na sequência, então, medidas de superfície, né? Medidas de superfície a gente já deu introdução nesse conteúdo aí na semana anterior, né? Já conversamos um pouquinho para lembrar de algumas nomenclaturas, algumas coisas que vocês já conheceram um pouquinho no 5º ano, no 6º ano, e agora vão um pouquinho mais além, tá? Dos polígonos, né? Então, ali a questão número 10, ela está dando na malha quadriculada alguns polígonos representados e pede para você colocar quais são os nomes desses polígonos e qual é a área que eles apresentam, né? Então, você tem ali o dodecágono, por exemplo, que é o polígono com 12 lados, né? Qual é a área que ele apresenta, né? Quantos centímetros que ele apresentou aqui nesta malha quadriculada, né? Ele apresentou 5 quadradinhos, então ele tem 5 unidades de área, 5 quadradinhos ali de área, né? O heptágono, 7 lados é heptágono, então 5,5, que é o polígono B, tá? O polígono C é um quadrilátero, nós temos ele com 4 lados, então quadrilátero. Qual é a área aproximada que ele tem ali? 12, nós temos todos aqueles inteiros, e daí mais as metades que aparecem aqui, então a gente pode ficar aqui com 1, aqui com 2, né? E aí já fecha ali a quantidade de 12 quadradinhos. O polígono D é um octógono, tem 8 lados. A área dele é 10 unidades de área, tá? Aí responder as perguntinhas. A letra B, qual desses polígonos apresenta maior área? O quadrilátero, que é o polígono C. O quadrilátero tem a maior quantidade de espaço ocupado ali, né? E a letra C, o polígono que tem a menor área é o que apresenta o menor número de lados? Não, né? Porque os lados podem ter medidas menores. Então, entre esses polígonos apresentados ali, o polígono A não tem a maior área, mas tem o maior número de lados. Significa, então, que o polígono com maior área ou menor área não apresenta necessariamente o menor ou maior número de lados, tá? Nós temos o polígono A com 12 lados e apenas 5 unidades de área. 5 centímetros, fosse considerar 1 centímetro ali aquele quadradinho, né? E a letra C, a número 11, analise os polígonos apresentados, então ali os polígonos A, B, C e D, tá? E aí pede-nos ali para indicar também, considerando um triângulo como unidade de área, né? O polígono A, considerando como um triângulo unidade de área. Então, quantos triângulozinhos que ele apresentou ali? 8. Quantos lados ele tem? Ele tem 4 lados, então ele é um quadrilátero, né? O polígono B, quantos triângulozinhos da malha ele tem, a malha triangular, né? Polígono B, ele tem 5 triângulos de área e ele tem 4 lados somente, então ele também é um quadrilátero. O polígono C, que é um hexágono, tem 6 lados
e também tem 6 unidades de área, 6 triângulos. O polígono D, com apenas 3 lados, é um triângulo, e apresenta 9 unidades de área. Que polígono apresenta maior área? O polígono D, né? O triângulo é o maior, que ali, voltando ali, ó, que ocupa o maior espaço. É o polígono D, né? Polígonos com o mesmo número de lados apresentam a mesma área? Não. Por exemplo, os polígonos A e B têm o mesmo número de lados, porém apresentam áreas diferentes, certo? Então, isso respondendo ali a letra C da número 11, tá? A número 12, ela traz aqui uma malha quadriculada, porém ela traz figuras, né, que não tem segmentos de reta definidos como não são polígonos, né? Então, ele pede para nós calcularmos a área aproximada dessas figuras, tá? Então, a gente pode fazer, né, uma definição, por exemplo, o que está faltando aqui para completar, está sobrando aqui embaixo, né? Então, nós podemos determinar aqui, ó, os 4 quadradinhos que estão cheios, mais esses 2 aqui de cima, porque esse espaço aberto aqui em cima, ele se preencheria com o espaço dos 2 aqui de baixo. Então, daria da mesma forma 6 centímetros quadrados, tá? Aqui na outra também, ó, né? Basicamente, nós não temos nenhum quadradinho inteiro preenchido. Porém, um espaço que está vago, ele acaba sendo completado pelo outro espaço que está preenchido ali do ladinho, tá? Então, na figura B, temos 4 centímetros quadrados aproximadamente, né? E na figura C, nós temos 8 centímetros quadrados, tá? Isso, então, encerra ali a parte então, aí das medidas de superfície aproximadas, né? E aí já entra nos próximos exercícios para o cálculo da área de figuras planas, né? E aí, a partir das figuras planas, vocês verão ainda o conteúdo nesta semana, ok? Então, por hoje, eu deixo esse exercício completo aí para vocês, né? E aí, depois vocês verão o restante do conteúdo com a professora Pamela, né? Que já está de retorno nesta semana. E ela verá com vocês aí o restante a partir daqui, tá certo? Então, boa semana de estudos. Não verei vocês agora por alguns dias, acredito, né? Porque já não temos mais, não tenho mais aulas com vocês, tá? Até a próxima, até o retorno, possível retorno nosso aí na escola.